Após mudanças para não criminalizar as manifestações, Comissão Especial da Câmara deve votar nesta tarde o projeto de ações de contra-terrorismo. Sobre esse assunto, também repercussões das falas de Jair Bolsonaro e Luiz Roberto Barroso, a gente conversa agora com o relator desse projeto, o deputado federal Sanderson, do PSL Gaúcho. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, Jovem Pan. Sempre, para mim, motivo de prazer falar com vocês e satisfação hoje. Encerrando uma semana bastante agitada aqui em Brasília, nós teremos a oportunidade hoje à tarde iniciarmos as discussões do projeto de lei 1595 de 19, que é o que trata das ações contra-terroristas no Brasil. Aliás, amanhã, sábado, 20 anos do 11 de setembro, um ato terrorista que abalou o mundo. Exatamente. Agora, deputado, em relação às manifestações, houve uma polêmica muito grande no Congresso Nacional se um dia se pensou uma proibição eventual de manifestações. O que esse projeto tem em relação a isso e quais foram as mudanças adotadas? O projeto ele foi apresentado em 2019, né? Aliás, era um projeto que pertencia ao então deputado federal Jair Bolsonaro, que, deixando a Câmara dos Deputados, foi representado em 19 pelo deputado Vitor Hugo. E agora, em 2020, o presidente da Câmara instalou a comissão especial, cuja relatoria coube a mim, e nós fizemos aí um trabalho na comissão especial, ouvindo quase 40 personalidades, pessoas de diversos segmentos, contrários ao tema, favoráveis ao tema, técnicos, políticos, organizações não governamentais. E com esse conjunto de ações, nessa instrução processual, eu diria, conseguimos chegar num relatório que eu apresentei ontem. Esse relatório faz algumas modificações no texto original, tanto que é um relatório substitutivo ao texto original, mas não retira a espinha dorsal da ideia-chave, que era de dar proteção à nação brasileira e criar um sistema nacional contra-terrorista, algo que nós ainda não temos. Unindo, então, todas as forças policiais, forças das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, aí entram as forças policiais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, agências como a BIM, próprias agências relacionadas a ministérios, e com isso, dentro desse conjunto de ações, nós temos certeza que a comissão compreenderá a mensagem, que não busca, ao contrário, não busca criminalizar movimentos sociais, não busca criminalizar qualquer tipo de ação popular, e sim apenas dar a proteção que o Brasil ainda não possui, mesmo 20 anos após aquele ataque terrorista que, como eu disse, abalou o mundo. Deputado, agora a pergunta é de Amanda Klein. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Deputado, que ações, que exemplos hoje no Brasil, o senhor falou do 11 de setembro nos Estados Unidos, obviamente isso é um exemplo claro de terrorismo. Há exemplos de terrorismo hoje no Brasil? E aí eu queria emendar com mais duas questões. Atos como, por exemplo, o vandalismo no final das manifestações, depredação de patrimônio público e privado, poderiam ser enquadrados nesse projeto de lei contra terrorismo, ou então o incêndio daquela estátua do Borba Gato? Ações autônomas, essas são ações autônomas, isoladas, né? Não seriam enquadrados como atos terroristas. Para ser enquadrado como situação terrorista, é uma série de nuances que precisam ser observadas, por isso a criação do sistema. Um sistema integrado aí por técnicos, por Forças Armadas, por Polícia Federal, por órgãos governamentais. Aliás, sob o controle do Congresso Nacional, ali tem um dispositivo que o Congresso Nacional, Câmara e Senado Federal são os controladores maiores de todo o sistema. Então, nós temos algumas ações já levadas a efeito pela Polícia Federal, e tem um caso clássico aí, da operação hashtag de 2016, que a Polícia Federal identificou atos preparatórios para um atentado terrorista nos Jogos Olímpicos, todos nós acompanhamos. E atos preparatórios também é tão grave quanto o próprio ato terrorista, porque em se antecipando a uma ação terrorista, em atos preparatórios, ou seja, aquelas atitudes preliminares que poderiam indicar ali um desastre com tamanho depois irreversível, esses atos preparatórios, nós temos inúmeras situações no Brasil de atos identificados como atos preparatórios voltados às ações contra terroristas, que tem que ter um viés político,
econômico, religioso, ideológico, né? Nós não vamos enquadrar, por exemplo, um fim de manifestação na Avenida Paulista, onde houve quebra-quebra, como ações terroristas. Mas, se for uma coisa engendrada, né, por exemplo, com participação de células tradicionalmente terroristas organizadas do mundo afora, aí podem ser classificados como ações terroristas. Vale lembrar que o projeto não traz no seu bojo nenhum tipo penal tratando de ações terroristas. O projeto trata de ações administrativas voltadas ao Estado se organizar, buscando a prevenção a ações terroristas. Deputado, mudando de assunto um pouquinho, o senhor vê com bons olhos a não necessidade mais de quarentena de pelo menos 5 anos para juízes, promotores militares poderem se candidatar na política? Vimos com absoluta sobriedade uma matéria que, na minha visão, era absurda, teratológica até, porque apenas juízes, promotores, policiais, militares não estarem ativos politicamente. Porque uma quarentena de 5 anos, na prática, é proibir esses profissionais, esses cidadãos brasileiros de participarem da vida pública, seja como vereadores, seja como prefeitos, governadores, deputados, senadores, etc. E eu sou oriundo da Polícia Federal, falo com toda a propriedade e tranquilidade, porque o projeto, ele liberava aqueles policiais e militares que já possuíam um mandato. Então, nós não falamos, eu e outros deputados que somos originários das forças policiais e militares, não falávamos em nosso nome, mas falávamos em nome de mais de 1 milhão de cidadãos brasileiros que dão sua contribuição cotidiana, todos os dias nas ruas, Brasil afora, e estariam sendo proibidos de participar. Então, a Câmara, o plenário da Câmara, teve a sobriedade e a compreensão de acatar um destaque promovido pelo PSL. O líder do PSL, o deputado Vitor Hugo, foi quem apresentou esse destaque e nós conseguimos... Pois não, deputado, continuamos ouvindo. E nós conseguimos fazer com que, então, o destaque fosse aprovado e essa absurda quarentena fosse retirada do Código Eleitoral e, com isso, aqueles policiais que queiram se candidatar a qualquer tipo de cargo eletivo continuarão ativos, podendo dar sua contribuição à sociedade brasileira. Deputado, agora a pergunta é de José Carlos Bernardi. Bernardi. Bom dia, deputado. Bom tê-lo conosco no Jornal da Manhã. Eu queria retomar a questão do contra-terrorismo. Nós temos a inteligência brasileira aqui que identificou fragilidades, principalmente na fronteira com o Paraguai. Na verdade, esse projeto de lei que pode virar lei, esse projeto de lei instrumentaliza as forças de segurança para agirem contra o terrorismo, ou ela traz alguns limites do que se entende e o que não se entende por terrorismo? Exatamente, esse é o ponto-chave. O projeto traz instrumentação, materialização operacional para que as agências todas do Brasil se conversem e tenham ações organizadas e voltadas à prevenção. Por isso, também ali tem vários citações de atos preparatórios. Veja, nós temos, por exemplo, em Foz do Iguaçu, unidades da Polícia Federal. Ali também temos unidades do Exército. Temos uma unidade da BIM. Mas essas agências todas não conversam entre si. Muitas vezes a Polícia Federal está à frente de uma ação contra-terrorista e a BIM também, o Exército Brasileiro também, e nenhuma dessas agências, dessas forças, agem porque, como há uma compartimentação muito forte na atuação dessa área, acaba que o Estado fica alijado, perde dados, perde informações, e isso é ruim. Então, com esse projeto, né, como eu disse, de autoria do deputado Vitor Hugo, substitutivo de minha autoria, fizemos alguma série de alterações, mas teremos finalmente um sistema capaz de identificar células terroristas no Brasil, fazer com que o Estado brasileiro, sempre sobre o controle do Parlamento brasileiro, mas que o Estado se antecipe, atua, haja e depois, havendo alguma materialidade delitiva, encaminha com a participação do Ministério Público, encaminha a Justiça Criminal Federal para as ações processuais. Algumas alterações nós fizemos nesse projeto, alterações materiais, visando sempre o aprimoramento desse sistema. E, com isso, hoje à tarde faremos a discussão
havia aí uma preocupação de alguns segmentos ligados à esquerda. A própria imprensa me procurou nos últimos dias sobre um dispositivo que tratava da excludente de licitude. Então, eu retirei a excludente de licitude que constava dentro desse projeto, porque entendia e entendo que já tem excludente de licitude no Código Penal e também no Código Penal Militar. Não caberia, então, repetir as excludentes de licitude já constantes em leis, seja o Código Penal, seja o Código Penal Militar. Então, retirei esse capítulo que falava da excludente de licitude. Deputado, rapidamente, só para a gente fechar, ações como as do MST, MTST, seriam consideradas como um ato terrorista, com invasões de terras? De que maneira o projeto trata isso? Como eu falei, é um conjunto de elementos que serão levados em conta. Se é uma invasão, por exemplo, uma invasão de uma propriedade rural feita pelo MST, nós conseguimos, ou o Estado, as agências estatais, conseguirem fazer prova que é um ato organizado, que contou com recursos, por exemplo, do estrangeiro, que tem um viés ideológico, que busca colocar terror, não só àquele proprietário rural, mas terror ao Estado, à nação como um todo, essa ação poderá ser classificada como ato terrorista. Perfeito. Deputado Sanderson, do PSL Gaúcho, mais uma vez, obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Bom trabalho. Bom dia e uma ótima sexta-feira a todos nós. Igualmente.